Fala pessoal, então nesse nosso vídeo agora aqui a gente está vendo uma outra dinâmica desse entre guerras, né, desse cenário de entre guerras que vai levar, claro, ao período da Segunda Guerra Mundial. A gente tem novos personagens e numa nova dinâmica, né, onde você tem o Japão, né, numa nova fase de crescimento. O Japão saiu saiu no grupo de países vencedores da Primeira Guerra Mundial, mas foi um pouco relegado, não teve muitos dos seus pleitos atendidos após o fim do conflito lá. Porém, na década de 20, na década de 30, né, ele tem um crescimento grande, né, um crescimento industrial, tá certo? É a fase onde, por exemplo, alguns dos grandes grupos japoneses, como a gente tem hoje, né, o grupo Mitsui, também um subgrupo dele é o grupo Mitsubishi, né, de máquinas, veículos e tudo mais. E então, claro, o Japão nessa época ele vai ter uma demanda uma demanda crescente por petróleo. E essa demanda ela é suprida em boa parte, grande parte, na verdade, pela Shell e pela Standard Oil nos campos lá na Indonésia. Você lembra que a gente falou no primeiro vídeo que a Shell, a Standard Oil, as grandes companhias de petróleo mundial tinham campos na Indonésia, tá certo? A Alemanha, agora voltando para a Europa, né? A Alemanha, nos anos 1930, ela teve uma mudança de governo e tal, ela saiu como no lado perdedor da Primeira Guerra Mundial, mas teve uma reconstrução nos anos 1920, porém na década de 20, no fim da década de 20, né, com a queda da Bolsa de Nova York, e a situação, né, como estava lá, você teve uma inflação galopante, tá certo? Porém, na década de 30, a Alemanha veio aí com uma reconstrução industrial, tá certo? Essa reconstrução ela demandou petróleo também, é claro, só que esse petróleo ele ainda era suprido pelas companhias dos países vencedores, né? Shell, Standard Oil, Anglo-Persian e por aí vai. Então você tinha essa dependência da Alemanha ainda, dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então tanto o Japão como a Alemanha, né, que depois vão se unir na Segunda Guerra, eles estão aí dependendo, né, das companhias dos países vencedores, que bem ou mal são influenciadas, claro, pelos seus governos, né, tem algum certo controle pelos seus governos, principalmente naquela época, né. Bem, então, um fato interessante aqui é o seguinte, você tinha a Shell, né, a Shell era metade holandesa e metade britânica. Pois é, então você tinha um board britânico e um board holandês. A Shell, porém, é o seguinte, ela, nas vésperas do conflito, né, até um pouco no início do conflito, ela se manteve neutra, tá bom? E ela continuou fornecendo suprimento aos alemães, mesmo com a anexação da região, conexão de territórios pela Alemanha nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, né, todo aquele enfrentamento entre Inglaterra e Alemanha, ainda assim a Shell continuava fornecendo. Por quê? Porque você tinha a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, né? A Inglaterra tem a Marinha Britânica, tem seus sistemas de defesa, mas a Holanda não. A Holanda ela é vizinha da Alemanha, então ela temia aí, né, qualquer retaliação pela Alemanha caso o suprimento de petróleo aos alemães fosse interrompido, tá certo? Então por isso que ela continuou tendo esse suprimento aí aos alemães até mais ou menos metade da guerra, se não me engano, até os anos de 1941, 42, mais ou menos, tá bom? Bem, então o Japão, como a gente falou, né, o Japão teve alguns pleitos, né, não foram atendidos ao fim da Primeira Guerra Mundial, já estava em pleno crescimento, né, então queria ter uma certa independência aí, principalmente em relação às fontes de energia, às fontes de minérios. Então o Japão invade a região da Manchúria, na China, uma região que era rica em minérios e petróleo. Isso é claro mal visto pela comunidade internacional, e o Japão passa então a sofrer sanções pelas grandes companhias de petróleo, né, dos países vencedores, pela comunidade internacional que teve, né, esse racionamento de petróleo aos japoneses por essas grandes companhias de petróleo, certo? Bem, você tem aqui então essas diferenças de opinião na Shell com o board holandês e uma possível invasão japonesa aos campos de produção na Shell na Indonésia. Pois é, então. Então a gente está se aproximando de 1939, está se aproximando da Segunda Guerra Mundial
E a gente vê que a Shell que os campos, bem, a Manchúria já foi invadida pelo Japão. Qual seria então o próximo passo nessa expansão aí japonesa em termos de ter essa independência com relação às fontes de energia? Seria a Indonésia, né? Que era claro o local onde tinha essa exploração da Shell e da Standard Oil. Então a Shell já começa a ver isso aí, né? Já antecipar isso aí. Então você tem já começa a antecipar isso aí e mais nessas diferenças com o board holandês. Então a Inglaterra ela opta por dar um esvaziamento da Shell, né? A Shell tinha parte do transporte, a parte de exploração, e a Inglaterra decide esvaziar a Shell em favor da Anglo-Persian, que era praticamente britânica, né? A Anglo-Persian que vai virar depois, como a gente falou, a British Petroleum. E aí então você vai ter uma Anglo-Persian que uma vez aumentada seu porte, né, pelo governo britânico, né, por orientação do governo britânico, ela vai poder garantir o suprimento britânico em um possível conflito, e a Shell teria a Shell que estava, né, fornecendo ainda petróleo para a Alemanha, para o Japão, a Shell estaria aí esvaziada, tá certo? Então, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, né, a gente pode dizer que o principal motivo do início desses conflitos por Alemanha e Japão foi a busca de fontes minerais de energia, né? Uma vez que esses países estavam aí nessa tonada é, de desenvolvimento industrial, de expansão industrial e tal, e que uma busca por fontes minerais de energia independente daria mais segurança, ou daria mais, enfim, esse era o objetivo deles naquele momento, né? E a Alemanha é o principal local de busca, né, dessas fontes de energia era em direção ao leste europeu, tá certo? Em direção ao Mar Cáspio até hoje, né? Parte da produção do mundo hoje vem lá do Mar Cáspio, né? A Romênia está na borda do Mar Cáspio e também tem alguns campos de petróleo onshore, também mais próximo lá do Mar Cáspio, tá certo? E o Japão na China e Indonésia, né? A China já tinha invadido a Manchúria lá e a Indonésia o local de exploração de produção de petróleo pela Standard Oil e pela Shell, certo? Bem, você vai ter na guerra alguns reveses, né? Porque a Alemanha e Japão, então eles vão em direção a essas fontes de energia. A Alemanha ela invade, né? Ela invade a Rússia. A Rússia também tem muitos campos de petróleo. Invade a Romênia. Fica lá a Romênia, né? Na suspensão e tem esse suprimento de petróleo dessas regiões durante algum tempo. Mesma coisa com o Japão, que invade a Indonésia, também tem o suprimento de petróleo dessas regiões durante algum tempo, só que depois, durante a guerra, tem a perda desses territórios, né, pelos aliados, certo? Uma coisa interessante aqui, que a Alemanha, durante esse período, uma vez que ela já perdeu, ela vai perdendo esses campos de petróleo, né, ela desenvolve petróleo sintético, numa região, numa equação, né, num processo químico, né, que foi conhecido como o processo de Fischer-Tropsch. É um processo que depois vai ser utilizado industrialmente aí para outros produtos também, tá certo? É um processo que ficou conhecido aí na indústria. Só que o petróleo produzido sinteticamente, né, por esse processo é um petróleo que é pouco, né, comparado ao potencial que os campos de petróleo daquela região ofereciam, né? Então esse petróleo sintético ele vai ser utilizado basicamente para poder abastecer os tanques alemães daquela região lá, certo? Então, e o que a gente pode ver dos conflitos basicamente é que a garantia do suprimento de energia, de petróleo, não só de petróleo, né, de vários recursos, foi que garantiu a vitória aos aliados, né, principalmente. Essa garantia dos recursos, né, deu a vitória aos aliados. Tá certo? Pessoal, então foi esse segundo momento do livro The Prize, ele fecha assim, tá certo? No próximo momento, no terceiro momento, a gente vai para o pós-guerra, onde de fato a produção e exploração de petróleo vai estar bem consolidada no mundo, tá certo?
Você vai ter novos players no mercado de energia, mercado de exploração e produção de petróleo, e você vai ter um novo modelo, uma nova dinâmica mundial surgindo aí, certo? Esse foi o canal Café com História, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!